Gente, tô aqui com o meu super Fernando Nakagawa para que você consiga entender um pouco. Primeiro assim, Naka, o que significaria para a Venezuela entrar no BRICS? Vamos partir daí. Aí, em seguida, você vai ver qual é a situação econômica, o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil e etc, e etc, e etc. Acho que o BRICS, Dani, colocaria a Venezuela, Caracas, num outro patamar da conversa internacional, né? Atualmente, Caracas é relegada. O governo de Maduro é relegado ali ao segundo escalão das conversas, das grandes conversas internacionais, diante da situação política interna. Muitos países simplesmente deram as costas depois que a Venezuela adotou um caminho, uma avenida que não é a avenida democrática. Então, entrar num grupo como os BRICS colocaria a Venezuela numa mesa maior, de gente mais importante. E que não necessariamente gosta da democracia, porque no BRICS a gente tem a China e a Rússia, dois países que não são democráticos do ponto de vista, pelo menos, do Ocidente. A respeito de direitos humanos, a Índia também está lá, né, com seus problemas, enfim. Mas, assim, então, mas do ponto de vista, seria algo muito mais político, no meu entender, do que econômico de fato. Porque, como a Renata mencionou, Dani, é interessante, a Venezuela foi o país recente aqui da América do Sul que sofreu com a hiperinflação de uma maneira absolutamente dramática. Há poucos anos, a inflação era medida aos milhares de % na Venezuela. E esses problemas, gradativamente, sem que nada tivesse mudado de fato na economia, começou a diminuir. Sabe por quê? Por uma reação das pessoas. A economia automaticamente, de maneira orgânica, começou a se dolarizar. Então, em Caracas, hoje, há relatos de que as coisas relacionadas à classe média, à elite, estão florescendo, assim, estão indo super bem porque tudo se faz em dólar. Ninguém usa mais bolívares para pagar as coisas no dia a dia, pelo menos os ricos. Isso diminuiu a inflação na Venezuela, que hoje está com uma inflação assim comparável à da Argentina. É tipo talvez um pouco mais que da Argentina. Pra você entender qual é o tamanho do buraco, entendeu? A situação melhorou e eles estão com a inflação da Argentina. Tipo da Argentina, que é trágica. Que está em uns 100%. A Venezuela está ali perto de 200% ao ano. Ainda é uma hiperinflação, mas já foi muito pior a medida aos milhares. E sobre a relação entre o Brasil e a Venezuela, é uma relação que é superavitária para o Brasil. Normalmente, historicamente, a gente sempre vende mais para a Venezuela do que a gente compra deles, mas a gente já vendeu muito mais. Atualmente, a gente está vendendo, por exemplo, ano passado, vendemos pouco mais de $1 bilhão aos venezuelanos, principalmente óleo, gordura, açúcar e cereais. Mas já teve ano, em 2008, por exemplo, a gente vendeu mais de $5 bilhões. Então, isso caiu para um quarto do que já foi, para menos de um quarto do que já foi antigamente. Mas a grande treta, que pelo menos nas redes sociais faz barulho, Dani, não é nada disso. É isso, é o calote. Que a gente tinha, o governo brasileiro tinha, eu apurei isso na semana passada, contei na sexta, que a intenção era anunciar um plano para a Venezuela voltar a pagar a dívida bizarra, grande, que tem com o Brasil. Esse tema foi delineado, mas não foi detalhado nessa coletiva mais cedo, pelo menos nos trechos em que eu acompanhei. Em tudo que eu ouvi também não mencionaram. Não mencionaram, mas houve um questionamento, por exemplo, vocês vão pegar a energia da Venezuela e abater da dívida do Brasil? E o Lula sinalizou que sim. Então, isso está sendo delineado. Mas vamos entender qual é o tamanho do calote e por que é tão difícil. A fonte do governo, Naka, tinha me dito na semana passada, o seguinte, olha, a Venezuela está tão boicotada, mas tão boicotada, que ainda se ela dissesse, olha, eu quero muito te pagar, ela não tem caminhos para. Tipo a Rússia. Tipo a Rússia. Tipo a Rússia, né? Que é assim, você não vai transitar dinheiro por essa via, pela via internacional de circulação de dinheiros, de grana. Você estrangula, você proíbe o país de fazer transações ali. Por quê? Porque você está impondo uma sanção por violações à democracia, aos direitos humanos e etc, etc, etc. Então, esse era um caminho, por exemplo. Olha, você vai me pagar fornecendo energia para Roraima, que está lá só com termoelétrica, e vai abatendo da dívida do Brasil, da Venezuela com o Brasil. Vamos entender qual é o tamanho dela. Sobre essa questão da energia, até Maduro mencionou na coletiva que seria necessário um investimento relativamente pequeno, alguns milhões de dólares, só para ligar a rede venezuelana à rede brasileira, pelo menos ali no extremo norte, e assim você conseguiria começar a comprar a energia elétrica da Venezuela. Mas
vamos falar sobre a dívida do BNDES. A gente preparou aqui 2 telas para entender em que pé está esse negócio. O Brasil, pelo BNDES, Dani, emprestou $1,5 bilhão a empresas brasileiras que foram fazer projetos, obras, empreendimentos lá na Venezuela. Esta dívida, é importante dizer, ela não é uma dívida do Brasil para a Venezuela. É uma dívida do Brasil financiando uma empresa brasileira que fez projetos na Venezuela. Só que o governo Maduro não pagou estas empresas, não pagou o financiamento e é por isso que o Brasil acaba tomando o calote, porque, ao fim e ao cabo, esta operação é garantida pelo Tesouro Nacional. Então, dessa operação de $1,5 bilhão, metade da grana não foi paga. Metade foram boletos esquecidos lá no canto da gaveta. Boa parte desses $700 milhões, quase $700 milhões, já foram bancados pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional foi lá e deu o dinheiro para o BNDES, já que ele era o garantidor. E tem uma parte ainda de 84 milhões que estão para vencer, mas nada indica que esses valores vão ser pagos. Que vai ter um destino diferente dos já Exatamente. 700. Isso aqui vai vir para casa dos 806 milhões de dólares. Multiplica aí por 5 para entender quanto dinheiro isso nos renderia. É uma baita grana, de fato. É uma baita grana. E aí, na próxima tela, a gente tem o que o Brasil, o BNDES, financiou lá na Venezuela. Então, são grandes projetos de infraestrutura, a expansão do metrô de Caracas em várias linhas, a Siderúrgica Nacional, um estaleiro, além de um grande projeto de financiamento na cidade de Miranda, no departamento de Miranda. E a minha pergunta para você é, algum desses projetos bancados com dinheiro do BNDES tem uma interface que gera, digamos, perspectiva de negócio, algum tipo de benefício, ainda que indireto para o Brasil? Não, para o Brasil, pensando do ponto de vista econômico, é uma maneira esta de financiar exportações de serviços que países do mundo todo fazem com suas empresas. O que acontece é que por trás a gente tem 2 agentes importantes nessa história. Primeiro, a Venezuela, que acabou entrando por um caminho não democrático, que gera uma série de consequências, e as empresas brasileiras. Que empresas brasileiras estavam por trás disso? São velhas conhecidas do noticiário brasileiro. Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, empresas todas que foram envolvidas na Lava Jato. E aí, por isso, você teve um calote duplo nessa história, né? Porque a Venezuela não pagou e muitas dessas empresas quase que quebraram ou diminuíram muito as suas operações. Mas o financiamento, Dani, de projetos de infraestrutura em outros países é algo comum. Países grandes, Canadá, Estados Unidos, a Europa, financiam a ida de suas construtoras para outros mercados. Era o que o Brasil estava fazendo aqui, só que não deu certo. Mas há projetos financiados pelo BNDES, por exemplo, na Argentina, aqui no Cone Sul, que todos estão sendo pagos absolutamente em dia. Então, não dá para demonizar esse tipo de operação financeira, porque ela existe, é comum e dá certo, porque leva a sua tecnologia do país, né, no caso da tecnologia de engenharia brasileira, para outros mercados. Isso vários países fazem. O problema não é a operação, o problema foi a maneira com que ela foi feita e com quem ela foi feita.